Ninguém percebeu quando tudo começou. Não houve anúncio, não houve escândalo imediato, nem sequer um sussurro. Apenas um olhar. E foi exatamente assim, silencioso, quase invisível, que nasceu o romance que anos depois colocaria um império inteiro à beira do colapso. Porque alguns amores não deveriam existir, mas existem. E quando existem, não pedem permissão. O Império de Artyom era conhecido por sua força inabalável. Reinos caíram tentando desafiá-lo. Rebeliões foram esmagadas antes mesmo de ganharem forma. E no centro de tudo isso estava o imperador Kael. Frio, calculista, intocável. Ele não amava, não confiava e definitivamente não perdoava. Kael governava como se cada decisão fosse uma peça de xadrez. Sacrificava o que fosse necessário para manter o controle. Para ele, o império não era apenas um território, era sua própria extensão. E nada, absolutamente nada, poderia ameaçá-lo. Até que ela chegou. Lizara não era ninguém importante. Filha de um comandante de fronteira, criada longe da corte, longe dos jogos políticos, longe das mentiras sofisticadas que sustentavam Artyom. Ela não entendia as regras, e esse foi o primeiro erro, ou talvez o maior perigo, porque pessoas que não entendem as regras não têm medo de quebrá-las. A primeira vez que Kael a viu foi por acaso, ou pelo menos foi o que ele pensou. Ela estava no salão principal, cercada por nobres que falavam alto demais e riam de coisas vazias, mas Lizara não ria. Ela observava, silenciosa, atenta, diferente. E Kael percebeu, porque ele sempre percebia tudo. Mas por alguma razão, não conseguiu desviar o olhar. Não foi amor à primeira vista. Foi pior. Foi curiosidade. E curiosidade sempre foi o começo dos maiores erros. Dias depois, eles se encontraram novamente. Dessa vez, sem plateia, sem máscaras sociais, sem testemunhas. E foi ali, naquele encontro aparentemente insignificante, que tudo começou a sair do controle. Lizara não se curvou, não evitou seus olhos, não falou com medo. E isso ninguém nunca tinha feito. Kael estava acostumado com submissão, com reverência, com silêncio obediente. Mas ela o enfrentava com palavras, com presença, com verdade. Você governa com medo, disse ela. Simples, direta, sem hesitar. Kael poderia tê-la mandado prender naquele instante, poderia tê-la silenciado para sempre, mas não fez. E naquele momento, ele já estava perdido. Porque o problema não era o amor, foi o que veio antes dele. A aproximação, o interesse, a necessidade de ver aquela pessoa mais uma vez só para entender, só para decifrar, só para sentir. Os encontros passaram a ser frequentes, primeiro coincidências, depois escolhas. Conversas que começavam curtas e terminavam profundas. Silêncios que diziam mais do que palavras. E lentamente, algo começou a mudar. Não apenas em Kael, mas no próprio império. Decisões começaram a atrasar, ordens deixaram de ser imediatas, conselheiros perceberam hesitação, e hesitação era algo que não existia no imperador. Rumores começaram a surgir, nada concreto, nada comprovado, mas suficiente. Porque impérios não caem apenas por guerras, eles caem por dúvidas. E havia alguém observando tudo. Sempre há. Lord Varian, o homem que conhecia Kael melhor do que qualquer outro. O conselheiro mais leal. Ou, pelo menos, o mais próximo. Varian percebeu a mudança antes de todos e entendeu rapidamente o que aquilo significava. Não era apenas um romance, era uma fraqueza. E fraquezas custam caro. Ele tentou alertar. Sentimentos são riscos que o imperador não pode se permitir. Kael não respondeu, mas o silêncio dele já era uma resposta. Porque agora
não era mais curiosidade, era necessidade. Lizara também sentia, mas ao contrário de Kael, ela entendia o perigo. Ela sabia quem ele era, sabia o que aquilo significava, sabia que não havia futuro. E mesmo assim, ficou. Porque o amor proibido tem algo que nenhum outro tem: intensidade. Cada encontro parece o último, cada toque uma despedida, cada olhar uma promessa impossível. Mas toda história assim tem um ponto de ruptura. E ele sempre chega. O segredo foi descoberto, não por acidente, mas por estratégia. Varian não era apenas um observador. Ele era um jogador e sabia exatamente quando agir. A informação vazou, sutilmente, para as pessoas certas, e em pouco tempo o império inteiro sussurrava o mesmo nome: Lizara. A reação foi imediata. Nobres revoltados, generais desconfiados, aliados questionando, inimigos sorrindo. Porque agora o imperador não era mais invencível, ele era humano. Kael tentou manter o controle, mas era tarde. Decisões passaram a ser desafiadas, ordens ignoradas, lealdades quebradas. E no centro de tudo isso estava ela. Lizara tentou se afastar, tentou desaparecer, tentou salvar o que ainda podia ser salvo, mas Kael não permitiu. Se isso destruir tudo, que destrua, disse ele. E naquele momento ficou claro: o império já não era mais prioridade. E é aqui que tudo muda. Porque quando um governante coloca o coração acima do poder, alguém sempre paga o preço. Varian fez sua jogada final. Uma acusação grave, irreversível. Lizara foi acusada de traição, de manipular o imperador, de conspirar contra o império. Era mentira, mas não importava, porque a verdade raramente vence a narrativa mais conveniente. Kael teve uma escolha, a mais difícil de todas: salvar o império ou salvar o amor. E essa é a pergunta que muda tudo. O que você escolheria? Porque ele escolheu. No dia do julgamento, o império inteiro assistia, silencioso, tenso, esperando. Lizara não se defendeu, não implorou, não negou. Ela apenas olhou para ele, e aquele olhar dizia tudo. Faça o que precisa ser feito. Kael se levantou. O silêncio era absoluto. E então ele falou, mas não foi o que ninguém esperava. Libertem-na. O caos começou naquele instante. Conselheiros gritaram, guardas hesitaram, a multidão se dividiu. E pela primeira vez, o imperador foi desobedecido, porque o poder dele já não era absoluto. O império começou a ruir naquele dia, não com uma explosão, mas com rachaduras, pequenas, silenciosas, irreversíveis. Rebeliões surgiram, alianças quebraram, e o nome de Kael deixou de inspirar medo. Mas ele não recuou, porque algumas perdas não podem ser evitadas, apenas aceitas. Lizara foi embora, não por escolha, mas porque precisava. E Kael ficou, observando o império que construiu desmoronar lentamente, porque no final ele não perdeu apenas o poder, ele perdeu tudo. E o mais cruel, ele faria tudo de novo, porque aquele amor, mesmo proibido, mesmo destrutivo, mesmo impossível, foi a única coisa real que ele já teve. E agora eu te pergunto, vale a pena destruir tudo por amor? Ou existem limites que nunca deveriam ser ultrapassados? Se essa história te prendeu até aqui, comenta Império, que eu quero saber. E se você gosta de histórias intensas assim, já deixa o like e se inscreve, porque a próxima pode ser ainda mais chocante.